Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo por Skype. Hoje eu converso com Ana Raquel Montenegro, para-atleta e secretária da Sociedade Amigos do Deficiente Físico, a SADEF-RN. Boa tarde, Ana Raquel. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Tropical. Olá, boa tarde, que eu agradeço o convite. Ana, hoje é o Dia Nacional do Atleta Paralímpico e ontem foi o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. De acordo com o IBGE, 28% da população potiguar possui algum tipo de deficiência. Como você avalia as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência aqui no estado? Exato, esse dado é muito importante e a gente não vê, né, esse retorno todo na cidade e no estado em si, a respeito da assistência à pessoa com deficiência, né, na parte de saúde, a parte de educação correta, a acessibilidade eu acho que é o principal ponto. Vejo também muita questão da educação, de ter professores especializados sabendo, né, lidar com a criança ou adolescente que tem deficiência. Alguns cursos também profissionalizantes para a pessoa com deficiência se inserir, né, no mercado de trabalho. Enfim, a parte do esporte é o que a gente hoje vê mais forte, mas ainda tem muita coisa para ser feita na educação, na acessibilidade principalmente. Você acredita que essa questão da acessibilidade, ela tem sido enfrentada com o devido destaque que merece? Não, de forma alguma. Nós vemos as calçadas, a questão também de transporte público, dos ônibus, né, que tem que ser adaptado, tem que ter o elevador. Nem sempre os elevadores eles estão prontos, né, e o próprio motorista para parar, para o cadeirante, por exemplo, um deficiente visual, o amputado entrar, saber lidar com essas pessoas, acho que também isso é uma grande barreira, como lidar com as pessoas com deficiência. Muita gente não sabe, né? E aí talvez a falta até de informação seja uma barreira grande aí. Você faz parte de um grupo que conseguiu se destacar, hoje você é uma atleta paralímpica, está na briga por uma vaga nos Jogos de Tóquio. Como o esporte impulsionou na sua vida? Eu falo que o esporte é tudo, né? Eu tenho hoje 29 anos, comecei com 8, então eu tenho mais tempo de vida com o esporte do que sem. Então eu não sei o que seria, né, tipo, de mim sem o esporte. Acho que me ensinou todos os valores. Eu acho que tudo que eu tenho hoje praticamente foi o esporte, né, que me ensinou. E em 2016 eu consegui, né, virar então atleta paralímpica, representar o Brasil aí na minha primeira Paralimpíada. E além dos esportes, que a gente sabe, né, que nós potiguares temos muitos, sempre excelentes representantes aí se destacando em diversas modalidades. Infelizmente, em outras áreas de atuação, não há tanta inclusão no mercado de trabalho. Quais são as maiores dificuldades que você destaca hoje para essas pessoas? Eu acho assim que a primeira coisa não só são as empresas, né, quererem realmente contratar, mas também a questão de você ter o conhecimento e estar apto a fazer alguma coisa naquela vaga, né? Então, assim, tem os dois lados. A pessoa não tem a capacitação, às vezes a empresa também não quer contratar e não quer fazer a adaptação na empresa para, né, poder abarcar aquele deficiente. Então, fica assim, fica um jogo, né? A pessoa, às vezes, não tem a capacitação e a empresa, às vezes, também não quer pegar, prefere, às vezes, pagar a multa para não ter que organizar um computador, uma mesa, tirar uma cadeira, ou então organizar uma questão de escada, né, elevador, enfim, toda a questão da estrutura e da cultura mesmo da empresa para receber uma pessoa com deficiência. Por exemplo, uma empresa que ninguém sabe Libras, como é que vai trazer um surdo para dentro da empresa, né? Então, assim, também acho que tem todas essas questões ainda que também é muito cultural ainda e requer muito a educação, enfim, né, e o jeito como todo mundo lidar com a pessoa com deficiência. Ana, e você acredita que nesse momento, a gente está vivendo um momento que é especial para todo mundo, né? A gente está aí ainda numa pandemia, embora numa situação que está melhorando, mas a gente ainda está passando por uma pandemia. Você acha que para essas pessoas com deficiência, essas diferenças elas se agravaram, essas dificuldades que você conta aí no mercado de trabalho e tudo isso, a pandemia ela escancara ainda mais também essas diferenças e como é que vai ser mais para frente? Então, eu creio que sim, viu? A gente chegou a conseguir várias campanhas relacionadas, né, à alimentação, cesta básica, para ver se ajuda o pessoal, porque realmente teve gente que chegou a perder o emprego, aí, digamos que muitos utilizam o transporte público ficou cada vez, né, mais difícil, então, assim, o pessoal passou uma certa dificuldade, está passando, né, mas nós tentamos, tipo, a cada dia conseguir algum tipo de apoio e tá ajudando o pessoal como a gente pode, né, conseguir apoio de qualquer forma.
E a gente falava sobre a sua vida no esporte, né, agora há pouco, mas você falou sobre como isso funcionou e o tempo todo que você está, o quanto o esporte é importante, mas você não falou muito sobre a sua modalidade, como você vem, né, inclusive nessa rotina de treinos, a gente puxou agora a pandemia. Como é que está sendo, Ana? Você continua aí brigando por uma vaga para a Olimpíada, que é, né, o sonho, o ápice de todo atleta. Como é que foi passar esses meses que estava todo mundo parado? Você conseguiu se manter ativa e como é que está sendo essa retomada? A retomada está assim, né, bem atordoada, mas eu não fiquei parada não. O meu técnico ficava me mandando, né, a planilha, e nossa sorte no ciclismo é que a gente tem um aparelho que ele é fixo, que eu posso encaixar a bicicleta e pedalar meio que parada, digamos assim. Parece uma bicicleta, como se fosse uma bicicleta de spinning, né, mas é na minha bicicleta com um aparelho. Então, assim, eu me virei nos 30. E usei aquelas coisas assim em casa para fazer exercício tipo musculação, umas liguinhas. Então, minha mãe me ajudava, botava na cadeira e puxa para cá, puxa para lá. Mas eu não fiquei parada. Assim, teve um mês mais crítico, né? Mas eu consegui, né, ir retomando e não consegui ficar parada. A importância da família também nesse momento, né? Isso. Não, com certeza. E todo mundo em casa, né? Todo mundo em casa, eu vou tentando para se mexer também. Fez exercício todo mundo junto. Ana, exato. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que toda essa entrevista tá repleta aí, né, de mensagens e de incentivo e de estímulo nas suas palavras. Mas antes de encerrar, uma mensagem, né, para as pessoas nessa semana, né, de reflexão até, eu diria, né, por essa situação, pelas pessoas que passam por algum tipo de deficiência e que estão aí como você, né, muitas conseguindo se destacar e sendo o exemplo. Então, assim, a sua mensagem para quem está precisando também dar essa guinada e conviver com a deficiência e conquistar seu lugar na sociedade. Legal. Primeiro eu queria parabenizar, né, meus amigos e colegas que também são atletas paralímpicos. Acho que é uma luta, né, grande. Não é só um ciclo, né? A gente passa muito tempo até chegar no ápice. E em relação ao dia da luta da pessoa com deficiência, assim, um alerta e pedir para todo mundo esse dia não ser um dia único, né, na verdade, porque a pessoa com deficiência, ela luta todos os dias. Os cadeirantes, eles lutam todos os dias para sair de casa, para tentar chegar ao local, né, onde eles precisam fazer alguma coisa. Essa semana eu vi que muitas pessoas não têm o lazer porque não têm acessibilidade nos locais. Enfim, é um alerta para a sociedade. Tentem um pouco pensar também na pessoa com deficiência. Você pode estar em algum momento com algum tipo de limitação em algum momento na sua vida. Você vai também virar idoso, então você vai ter uma limitação quando você for idoso. Então é mais isso, é abrir a mente das pessoas de todas as cidades e o estado inteiro para olhar um pouco, né, olhar para a pessoa com deficiência com outro olhar e pensar também no outro, um pouco mais no outro, né? É isso. Um pouco de empatia, né? Exatamente, um pouco de empatia. Ana Isso. Raquel Montenegro, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Tropical nessa terça-feira. Obrigada, boa tarde.